Hoje, o nosso shiur, as nossas duas, hoje são duas parashot, né? A Camila vai estar trazendo esse estudo, eu a convido para vir à frente, vamos estar orando por ela, recebendo por ela. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, nosso Deus, Rei do Universo. Nesta hora, Hashem, após o Shacharit, após o serviço da Torá, agora é o momento, Hashem, para pararmos e prestarmos atenção naquilo que tu tens a falar conosco, através do estudo hoje das duas parashot. Ministra sobre a vida do pregador nesta manhã. Ministra sobre as nossas vidas que aqui estamos, sobre aqueles que se encontram ausentes na nossa pregação no dia de hoje, sobre aqueles que nos assistem, sobre aqueles que aqui nos visitam. Ministra, Hashem, segundo o teu querer, pois choramos com o perdão dos nossos pecados, pelos méritos e no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Deuteronômio 9, Devarim. Perdão, 30. A Parashá Nitzavim é a 51ª, é do capítulo 29 até o fim do versículo 20. E a Vayeler, ele foi a 52ª porção, que vai do capítulo 31 até o final do capítulo 30 de Devarim. Estamos chegando ao final do livro de Devarim. E a mensagem que Deus me deu, bota só no título, por favor, é Retorne para Deus. A gente acha que voltar para Deus é só voltar para uma congregação. Mas às vezes a gente está numa congregação afastada de Deus, né? E a gente vai ver um pouquinho dentro da palavra como voltar. Pode passar agora. Eu deixei os versículos aqui, os irmãos se quiserem acompanhar, fiquem à vontade, tá? Primeiro, vamos falar de algo que pouco se ouve, que são as bênçãos e as maldições. Deus não fala só de bênção, Deus fala de que ela lá também, né? E no capítulo 30, quem nunca escutou isso, ou quem já escutou, mas não tinha prestado atenção, deixa eu abrir. Logo no versículo 1. Olha que o Eterno fala com Moshe. Virá um tempo em que tu experimentarás todas as palavras de bênção e maldição que eu te apresentei lá no meio das nações onde Deus te baniu. Tu refletirás sobre a situação. Tu então retornarás a Deus, teu Senhor, e tu o obedecerás, fazendo tudo o que eu te ordeno hoje. Tu e teus filhos arrepender-se-ão com todo o seu coração e com toda a sua alma. Deus então trará de volta teus remanescentes e terá misericórdia de ti. Deus, teu Senhor, de novo te juntará dentre todas as nações onde Ele te espalhou. Né? Um dos sinais que a gente vê na palavra do Eterno, quando a pessoa ela começa a se afastar do Senhor, a primeira coisa que vai acontecer, ela vai se afastar do povo de Deus. E isso também a gente vê aqui na palavra que não vem só da pessoa, isso vem do Eterno. Ela começou a se apartar do caminho do Senhor, Deus começa a apartar ela também. Isso acontece, irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem no livro de Levítico, ou Vaikra,
capítulo 26, versículo 40. Levítico 26, 40. Deixa eu abrir para mim. Ó. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, 41, eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança, concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaac, e também do meu concerto com Abraão. Me lembrarei da terra, me lembrarei. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é Deus Papai Noel. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é esse Deus que, se você anda contrário a Ele, Ele anda contrário a você também. Você está virando as costas para Ele? Ele também não tem nenhum problema de virar as costas para você. Eu não preciso de Deus, Ele muito menos de você. Mas, quando as maldições começarem a entrar lá no trabalho, lá dentro de casa, aí chega a enfermidade, aí chega o problema, aí chega o desemprego. Não estou dizendo que isso é resultado de maldição sempre, não. Mas às vezes pode ser a maldição que não sobre a minha cabeça. Ah, Camila, tu não precisa de mim, não? Peraí. Vamos dar uma corrigida nessa serra, que ela está muito narizinho em pé. Vamos tocar lá. E Deus trabalha assim, irmãos, nos nossos corações incircuncisos, muitas vezes altivos, se achando autossuficientes, achando que sabe, achando que pode. E Deus olha, ai, coitadinho, deixa eu botar lá na escola um pouquinho. E aí, irmãos, ele geralmente, vamos falar um pouquinho da linguagem de hoje, né? O pai raiz e o pai Nutella. Gente, não briga comigo, é só um exemplo. O pai raiz, o filho chorou, caiu, ele não pega o filho, não. Deixa lá. O pai Nutella, ai filho, vem cá. Nosso Deus é um mal comparado, não é um pai raiz, tá? Por que você caiu? Eu mandei você correr. Agora tá aí o resultado. Agora fica explorando. Porque tem coisas que nós fazemos, irmãos, porque a gente quer. E a gente, minha mãe sempre fala, esses borrachos. E o Senhor fala, gente, olha como é que esse pai raiz faz. Isso aí ensina a gente a educar filho também, tá? Teu filho está andando contrário com você, olha o que Deus faz. Versículo 41. Eu também andei com eles contrariamente e fiz entrar na terra dos seus inimigos. Ele coloca a gente lá, ó. Ah, não precisa de mim, não, peraí. Deixa ele lá. Se ele aprender como é bom ficar longe de mim. Não tem filho que fala que é bom ficar longe de pai? Deixa ele ficar um pouquinho para ele ver como é que ele é bom. Ficar longe do papai, da mamãe que cuida. E se o teu coração incircunciso se humilhar e tomar por bem o castigo da sua iniquidade, gente, se a gente se afasta de Deus, Deus nos castiga sim. Não existe isso de, eu pequei, agora eu vou voltar para o Senhor, aí eu pequei, eu volto para o Senhor. Deus está só olhando isso para você, vai te consertar. Não é assim não. Não é assim não. Ele te bota lá nas situações para você lembrar e reconhecer que tudo isso que está acontecendo foi fruto das minhas escolhas. Eu estou passando isso porque eu escolhi isso para a minha vida. Então esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse Deus que me ensina como eu devo viver. A palavra diz que nós
nós já somos a imagem e semelhança de Deus, mas infelizmente a gente tem uma inclinação para o mal. A gente acha, muitas vezes, que abraçar todo mundo, receber todo mundo é o correto. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes tem momentos que a gente tem que dar um tempo. Porque Deus, ele é assim. Ele não é todo o tempo, filho, tá lá. Vocês acham que Deus escuta toda oração, irmãos? Depende. Depende muito da cabanal, muito da intenção, daquele pedido, daquele clamor. Como a pessoa se coloca diante de Deus. Não é de qualquer maneira. No livro de Provérbios, capítulo 28, aleluia, versículo 13. Eu vou lendo para não ficar demorado, tá, irmãos? Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Se eu fecho meu coração para Deus, como aqui nós hoje estamos falando, tem gente que fala que não precisa estar na congregação, que não precisa cumprir a palavra do Senhor, porque ela é uma pessoa muito boa. Está endurecendo o seu coração para o eterno. Deus não vai ouvir esse clamor. Mas se você teme a Deus, Ele vai te ouvir. E no versículo 13, o que encobre as suas transgressões, escuta essa, nunca vai prosperar. O que é transgressão dentro da palavra de Deus, irmãos? É você sair da obediência aos mandamentos, aos estatutos, às ordenanças do Senhor. Isso é pecado. Aí você começa a descobrir aquilo, porque alguém falou que não é tão importante fazer isso, ou que Deus entende você. Você já está se desviando, você já está saindo do caminho. Você já está transgredindo contra o Senhor. Salmo 119, nós hoje está lendo aqui. E depois, o que Deus se agrada, irmãos, é de obediência a Ele. Mas se você confessar, Senhor, perdoa meu pecado, porque eu não sabia que isso era errado, ou eu sabia, mas é difícil largar. Pode chamar, né, irmãos? É difícil tirar, Senhor, esse mau hábito. A minha família toda é assim. Vamos supor, a família toda é uma família em mente. Você traz esse traço, Senhor, me liberta, me perdoa, porque o Senhor é um Deus de verdade e justiça. Uma pessoa que não paga, uma pessoa que é devedora, uma pessoa que é idólatra. E aí você vai pedir para o Senhor perdão. Confessa a sua transgressão, você vai prosperar. O que confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Para a gente alcançar a misericórdia do Senhor, primeiro a gente tem que reconhecer e confessar. E deixar, para que Ele possa verdadeiramente nos perdoar. No livro de Daniel, capítulo 9, verso 3 e 4. Daniel 9, versículo 3 e 4. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, roubos e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com todos que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Irmãos, todas as vezes que a gente começa a deixar de obedecer os mandamentos, os juízos do Senhor, irmãos, Deus, ele se afasta de nós. Ele se afasta, Ele te entrega. Deus não quer isso. Deus quer Ele no nosso meio, conosco. Mas Ele vai estar conosco se nós obedecermos a sua palavra.
sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Não tem como o Senhor estar no nosso meio se a gente continua nas práticas do mundo, as práticas pagãs, as práticas da nossa família. Como diz lá no livro de Hebreus, nossos pais nos corrigiam da forma que eles achavam certo. Quanto mais o Pai dos Espíritos, o nosso Senhor. Então a gente precisa se voltar para arrependimento. A gente está no mês de arrependimento. Mas arrependimento de todo o coração. Irmão, Deus não gosta de teatro. Deus não gosta que a gente venha se apresentar diante dele com aparência, né? Como existem várias prescrições nas festas de você apresentar uma humilhação visível humana. Mas se o nosso coração não estiver quebrantado, não vai adiantar. Porque ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Ele sabe se realmente você está pedindo perdão a ele de boca para fora. Ele sabe se você realmente está pedindo perdão para a pessoa de boca para fora, ou com outros interesses por trás disso. Porque, irmão, quem realmente se arrepende, entende que você fez um mal. Você fez um mal para a sua família, você fez um mal no seu trabalho, você fez um mal para a sua congregação, você fez um mal para o mundo. Você pegou, eu peguei. Entende isso e quer mudança. Isso é testificar. Isso é retorno. Isso é você querer, não. Irmãos, porque quando a gente transgride, a gente não está aplicando só para nós. A consequência vem para todo mundo. Claro, principalmente os homens. Vocês têm a responsabilidade ainda maior, porque vocês são cabeça. Mas todos nós. A palavra diz que a gente profana a terra assim, com as nossas iniquidades. E aí a gente lê aquele versículo muito conhecido, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Quais são os nossos maus caminhos? Se converter, a palavra conversão é retornar. É você voltar. Peraí, o que eu estou fazendo de errado? O que a palavra do Senhor está me ensinando? O que a lei do Senhor está me ensinando que eu não estou fazendo corretamente? Volta. Volta para Ele. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça não é só adultério, não. Não é só pecado sexual, muito mais do que isso. Toda desonestidade, né? Existem tantas coisas que o Senhor fala na palavra, as cobiças. Precisa confessar diante do Senhor, para que Ele possa aqui nos purificar. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quantas vezes a gente fala com a pessoa com outro interesse por trás daquilo, né? Pecado. Você precisa confessar, né? Aquilo não. Peraí, não é bem assim. Ou vigiar, que é melhor, né? A gente frear as intenções, irmão. Às vezes a gente quer fazer uma coisa que parece ser boa, mas a intenção é outra. Por isso que a palavra diz lá em 1 Coríntios, né? Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, tem amor? Por quê? Por que eu estou entregando meu corpo? Com que intenção? Às vezes é fama, às vezes ele quer ser aclamado, às vezes ele quer ser reconhecido. E isso, irmãos, é um perigo. Porque a gente precisa que os olhos do Senhor estejam sobre nós, de mais ninguém. Salmos 32, termina em 32, a partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Isso quer dizer, aquele pecado, né, acaparar, ela cobriu, né, o Senhor verdadeiramente perdoou aquela transgressão. Como a gente vê o exemplo da mulher adúltera, né, que se humilhou
diante do Senhor, e ali se prostrou, e Yeshua cobriu aquele pecado dela, mas ele falou o quê? Vai, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Isso. A sua transgressão foi coberta. Agora a gente vai voltar de novo falando. Ah, gente, a palavra de Deus não é moda. A palavra de Deus não vai passar. Vai passar céu, terra, denominações, mas a palavra não vai passar. Ela vai ficar para sempre. Então, se a gente ficar aqui nela, obedecendo a ela, irmão, você viverá eternamente. Você vai ficar com Yeshua eternamente. As pessoas podem se afastar, o mundo pode acabar, e você vai estar com Yeshua eternamente. Nele. E o que é estar nele? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calhei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Enquanto a gente não confessa nossas transgressões, não adianta. Deus não escuta a nossa oração. Não adianta. Você não tem brilho de Yeshua, você não tem vida. Não tem. Porque está calado. Não vou falar nada, uma vergonha, eu vou falar isso. Fala. É melhor. É a única maneira. É confessando, é dizendo a verdade. A palavra fala, né? Não mentais uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A gente quer ser sarado? A gente precisa o quê? Confessar a nossa culpa. Às vezes é dentro do casamento, às vezes é dentro da família, às vezes é dentro da congregação. Precisa confessar o que está acontecendo aí. A gente se cobre de uma capa. Não, está tudo bem. Está mesmo? Então por que você está assim se está tudo bem? Se estivesse tudo bem, o brilho de Yeshua está no teu olhar, nas tuas palavras. Mas enquanto a gente se cala, irmãos, olha que a palavra diz, versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Aquele negócio fica na tua cabeça. Enquanto você não confessa aquilo ali, acerta aquilo ali, que o negócio fica dia e noite. Até a palavra vai dizer lá no livro de Mateus, né, os verdugos, e vão lá. Na tua cabeça de uma pessoa não confessou. Pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Por que existem muitas pessoas macambusas? Gosto de nada. Precisa confessar. Por que você está assim? O que está acontecendo? Ah, porque fulano fez isso comigo e você não fez nada? Porta aberta para depressão. E você não fez nada? Não, tá fulano. Irmão, é hora de quebrar cadeias. É hora da gente, liberar. É hora da gente, ser livre no Senhor. Se, porventura, irmãos, a palavra mostra também que a gente passa assim, muitas traições, a gente passa muitas decepções. Quem não passou, se prepare que pode passar. Porém, a gente olha nas escrituras, né? Eu reporto muito a vida de Yosef. Yosef, irmãos, ele tinha 17 anos, ele foi traído pelos irmãos dele. Ele passou a fase, né? Gente, 17, 18 anos, é uma fase bem jovem, né? Uma fase que eu creio que a pessoa não tem muita maturidade. Mas o Senhor levou ele lá para o Egito. E aí ele foi tratado como escravo. O Senhor separou ele da família. O Senhor não avisou Jacó que ele estava vivo, avisou? Porque o pai dele não sabia que ele estava vivo. O pai dele era servo de Deus? O pai dele tinha revelação de Deus? Quem viu a escada? Não foi ele? Mas por que o Eterno não quis avisar ele? Irmãos, nem tudo Deus avisa a gente não. Eu vou procurar o Senhor porque Deus vai falar se Ele quiser. E às vezes Ele não vai falar, irmãos. E foram anos assim. Anos. José estava lá. E a palavra, irmãos, eu olho muito para a palavra porque assim, a situação estava feia, ficou pior. Porque ele foi acusado de uma coisa que ele não fez. Porque ele foi na prisão. E ele
Deus era com ele, é que ele prosperava nas coisas que ele fazia. As pessoas solicitavam ele. Gente, o carcereiro confiava nele, deixava, ele cuidava. E aí Deus começou a usar ele em revelação de sonho, naquele lugar ali. E chegou a hora de que o Senhor usou ele em toda aquela administração. A gente já sabe da história, mas eu estou falando para os irmãos, porque isso pode acontecer conosco. A gente acha, porque a gente obedece os mandamentos do Senhor, a gente não vai passar injustiça. Quem te disse? E aí ele olha para aqueles irmãos e ele fala assim: meus irmãos, não foram vocês que me colocaram aqui. Foi o Eterno. Sabe quantos anos se passaram para mim entender isso? Uns 13 anos. Até que tinha uns 30 anos quando ele foi levantado ao governador. Ele passou todo um processo. E Deus quis assim. Entende, irmãos? Nessa caminhada com Deus, mesmo a gente obedecendo a palavra, às vezes a gente precisa passar situações assim, segundo o seu propósito, e se manter fiel a Ele em todo o tempo. Não é uma consequência de pecado, porque vem as tribulações. Às vezes sim, mas às vezes a gente precisa, e Deus quer ali. Vocês veem que Yeshua, a palavra vai falar uma coisa, irmãos, muito difícil. Ele fala assim, que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele padeceu. Obedecer, o pai diz assim: vai, faz. Vai, faz. E é assim conosco também. A gente precisa aprender essa caminhada, amém? Shuvu Adai, é assim que Deus fala em Joel capítulo 2, profeta Joel 2, versículo 12, vai dizer: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso como? Com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se em grande beneficência, e se arrepende do mal. Irmãos, essa decisão na nossa vida é uma decisão que você precisa, a gente vê uma característica. Se você não tem, peça a Deus hoje fidelidade. Irmão, você sabe o que é fidelidade? É você se posicionar diante de Deus e caia de canivete, você está aqui. Senhor, eis-me aqui, cumprindo os mandamentos, cumprindo os estatutos. Aí saem os amigos, aí sai a família, aí sai todo mundo e você está ali. Aí vem os problemas, aí vem que você está ali. Isso é fidelidade, isso é decisão. Se você é uma pessoa que não tem firmeza no Senhor, peça hoje. Porque, irmão, a nossa vida é aprovada com fogo. Fogo! E fogo, só quem é aprovada com fogo é quem é ouro. Palha não suporta. Ai, começa a vir os problemas, você fica... Não. Ai, não, irmão, vambora. Olha para Yeshua. Olha para ele. Yeshua suportou tudo até a cruz. A palavra diz que foi preço de sangue. A gente não vai suportar porque estão virando a cara para você. Deixa eu virar, irmão. Olha para Yeshua. Virar. Olha para Yeshua. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque o Senhor faz separação entre luz e trevas. Quando a gente faz a cerimônia da Rafa lá, isso é algo simbólico, mas espiritual. Porque o Senhor faz separação entre luz e trevas. A palavra diz que o Senhor conhece aqueles que são seus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Então, se eu não temo a Deus, se eu estou preocupado com o que as pessoas vão dizer, vão falar, vão achar, eu não vou obedecer ao Senhor. Você precisa ter firmeza. Você precisa saber o que você quer, a quem você quer agradar. Aleluia. Vamos abrir e voltar lá no livro de Devarim 30.
Porque a gente leu aqui, né, que chega um momento que a gente prova tanto bênção quanto coração, né? Todos nós, sem exceção. 30, versículo 6. Aleluia. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, os filhos, os netos, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que viva. Irmãos, o que é circuncidar o coração? O que é circuncisão? Né? O prepúcio, tirar o prepúcio, né? O que é prepúcio? É aquela pele, né, que cobre a glândula, pele, né? E Deus manda a gente tirar essa pele do nosso coração. Ou seja, qual é a concepção de lei de Deus? Sabe o que você faz? Pega e joga fora. Abre teu coração. Deixa Ele te ensinar o que é amar. Deixa Ele te ensinar o que é obedecer. Deixa Ele te ensinar, irmãos. Mas eu não sei, eu vou caçar alguém que possa. Irmão, jejum, oração, joelho no chão, Hashem, ensina. Ele vai te ensinar. Ele vai falar com você. Ele vai encher o teu espírito. Ele vai te mostrar. Ele vai te revelar. Porque se verdadeiramente e sinceramente você quer agradá-lo, Ele vai falar com você. Porque Ele fala sem exceção, irmãos. Aquele que o procura de todo o coração. Ele é maravilhoso. Então, e outra coisa, dura cerviz, né? O que é dura cerviz, gente? É concepções nossas mesmo. Eu tenho uma concepção de que ser homem é assim. Isso pra mim é ser homem. Mas liga a palavra do Senhor, o que é ser homem? Mulher, pra mim, tem que ser desse jeito. Se eu não for desse jeito, o que a palavra de Deus ensina que é ser mulher? O que a palavra de Deus ensina que é ser solteiro? O que é ser casado? Não é o que você pensa. Tira essa cerviz dura de que, não, Senhor, me ensina. Me ensina a corrigir meu filho. Me ensina a amar meu marido. Me ensina a amar minha esposa. Irmãos, existem tantas instruções que a gente não pode ficar com as nossas concepções, nosso coração. Isso é um prepúcio que a gente tem que pegar e tirar. Porque a gente cresce, primeiro, numa cultura, né? Do que seria, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser bem sucedido, do que não é. A gente tem na nossa cabeça ideais. Mas a gente precisa deixar o Senhor lavar o nosso coração e dizer o que é realmente isso. O que é realmente obedecer? O que é submissão? O que é amor? Até amor a gente não sabe às vezes o que é amor, sabia? A gente acha que amor é aceitar tudo. O amor, os brutos também amam. Não. O que é o amor verdadeiro? Porque o Senhor, irmãos, eu vejo na palavra um amor muito mais profundo. O Senhor, Ele especifica exatamente como Ele quer ser amado. Deus não quer ser amado. Eu te amo, Jesus. É de todo o coração, é de toda a mente, é de todo o entendimento, é com toda a tua força, é com todo o teu poder, é com todos os teus bens que clamarás a Deus. Não é só sentimento, eu adoro o Senhor, Ele tem o Espírito da verdade. E a vida? E o respeito, e a honra, quando você é bonificado, tá certo essa palavra, bonificado? Não sei. Não sei. É abençoado no seu trabalho. Você dá honra para quem? Seja você doutor, tenha você pós-doc, toda honra ao Senhor, porque honrar Deus no meio do acadêmico é difícil, hein? Tem que ter coragem. Honra Deus lá. Glorifica o nome do Senhor. Não precisa falar assim, não. Fala normal. Deus vai te glorificar lá e te exaltar. Honra Ele. Honra Ele. Sabe por quê, meu filho? Eu conheço aqui. Fala assim a Ele. Porque eu obedeci a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando a gente abençoa o Senhor, Ele abençoa o nosso trabalho. Ele abençoa
irmão, você quer ser abençoado igual ao papai? Faz o que eu estou fazendo, seja exemplo. Isso é amar a Deus. É dessa forma que ele vai nos ensinar. E são muitas coisas que ele ensina. Já no capítulo 31 de Devarim, a gente já chegou na porção Mailé. Pode passar. Ai, acho mais difícil. Irmãos, a gente está na congregação, juntos, né, eu e minha família, vamos fazer 26 anos. Então a gente já vê um pouquinho das coisas. Vou fazer 27. É 27? Então, um pouquinho, né? Eu sou a caçula. Estou na estrada com ele desses 27 anos. Vocês imaginam? Antes de eu ler, eu vou falar para vocês. Deus chegou para Moisés, gente, e falou assim: você vai morrer e o povo vai desviar. Vai todo mundo adorar os deuses, irmão. Moisés tinha 120 anos. Vocês imaginam a sensação que ele deve ter sentido na hora? 40 anos do deserto. Para chegar, Deus fala: o povo vai desviar tudo. Como é que vocês líderes se sentiriam? Ai, será que vale a pena servir o Senhor? A minha vida toda ali, e o povo vai desviar. Olha o que Deus falou para Moisés. Capítulo 1, versículo 1. Moisés foi e falou as seguintes palavras para todo Israel, dizendo: hoje eu tenho... Não, peraí. Versículo 16, para ficar mais rápido. Versículo 16. Deus disse a Moshe: quando tu fores e deitares com os teus ancestrais, essa nação se erguerá e se desviará atrás dos deuses estrangeiros da terra, para a qual eles estão vindo. Eles assim me abandonarão e violarão a aliança que eu fiz com eles. Eu então mostrarei minha raiva contra eles e os abandonarei. Eu ocultarei minha face deles, eles serão presa de seus inimigos. Você imagina isso? Que revelação! Moshe podia falar: então, já que eu não vou entrar mesmo, já que tu não vai desviar, então agora. Não fez isso não, irmãos. Teme a Deus. Se Deus te revelar algo, fica nele. Irmãos, a próxima paraxá, que vai ser na próxima semana, o Senhor vai ensinar uma canção, Razino, para que as gerações cantassem e isso fosse um testemunho contra elas. Porque Deus já estava falando, mas elas vão se afastar, e essa canção vai ser testemunho contra elas. Essa porção lida até hoje. Até hoje. Então, todos que se afastaram do caminho do Senhor, até hoje está a Torá falando: ó, você se afastou, todos esses problemas, esses males vieram até você por causa disso, 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 disso e disso. Até hoje. O Senhor está avisando. Continuando aqui a leitura, versículo 17. Assaltados por muitos males e tormentos. Olha o que Deus faz. Eles dirão: isto é porque Deus não está mais comigo, que esses males me alcançaram. Nesse dia, eu ocultarei minha face inteiramente por causa do mal que eles fizeram ao voltarem-se para outros deuses. Agora, escrevam para vocês esse cântico e o ensinem aos israelitas. Façam-no memorizá-lo, para que este cântico seja um testemunho para os israelitas. Quando eu os trouxer para a terra em que flui leite e mel, que eu prometi aos seus ancestrais, eles comerão, serão saciados e viverão em luxúria. Eles então se voltarão para outros deuses e o adorarão, desprezando-me e violando minha aliança. Quando, então, eles forem assaltados por muitos males e dificuldades, este cântico lhes atestará em testemunho, desde que ele não seja esquecido por seus descendentes. Eu conheço as inclinações deles,
através dos quais eles estão agindo agora, mesmo antes de eu tê-los trazido para a terra prometida. Então Deus já estava avisando a Moshe, antes de ele entrar na terra, o que ia acontecer. Isso é a revelação do Senhor. Meu filho, explica aí o que é a diferença. Talvez os irmãos estejam acompanhando, não está igual? Não está, porque é a Torá que ela está lendo. A nossa Bíblia é diferente. Porque eu li Devarim 31, 16, 17. até o 21, que eu li, tá? Então, irmãos, ele vai esconder o rosto quando a gente começar a transmitir. Lembrando que a geração que entrou na terra de Canaã é a geração nova. Porque a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Eu fico imaginando o Moshe. Mas não foi para nada. Eles tinham que passar os males. Entende, irmãos? Às vezes, os males são necessários. Tem uma canção chamada Moderninho. Eu te agradeço. Que ele agradece pelas bênçãos, mas também pelos males. Porque os males fazem a gente voltar o nosso coração para a terra. Aí a gente lembra de orar, aí a gente lembra de jejuar, aí a gente lembra de estar na congregação, né? Porque os males chegaram. E aí você lembra de buscar o Senhor. E ele deixa, irmão, não fica achando que Deus não abandona, porque Deus abandona sim. Se você abandonar o Senhor, ele vai nos deixar. Pode passar. Pode passar. Agora, uma observação. A fartura e seu perigo. Fartura é muito bom, mas ela pode ter uns perigos aí. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 9, verso 25. Eu vou ler o 25 e o 26. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, muita água, né? Vinhas, olivais, árvores de mantimento em abundância, e comeram, se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das tuas costas, mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Irmãos, um dos perigos da fartura é quando a gente está tudo bem, né? Nossa, tudo dando certo, maravilhoso, aí você começa a desobedecer a palavra de Deus. Tem que ter muito cuidado. E você vê que a maioria das pessoas hoje, elas procuram o quê? Riqueza. Riqueza. Quero ser rico, quero ter tudo. Quero viver o melhor dessa terra. Vambora. Para os segredos do judaísmo. Quero aprender. Calma. Abre lá em Oséias, capítulo 13. Sabe, irmão, às vezes o Senhor não lhe dá muita coisa quando você não se perder. Porque para você ter abundância, eu creio que a gente tem que ter muita sabedoria. Muita sabedoria, muito amor. Deixa eu ver, o profeta Oséias 13. Irmãos, até eu já ouvi muito, né? Não, mas eu quero isso aqui muito, porque é para ajudar minha família, ajudar meus irmãos. A pessoa fala isso às vezes, mas não é verdade. Então, muito cuidado com o que você está procurando. Versículo 6. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. O problema é esse, é essa soberba. Você começa a ter uma sensação de que você não precisa de nada, que você não precisa de ninguém, que você pode pagar, você pode fazer, você tem.
E aí entra o problema. Irmãos, peça ao Senhor sabedoria. Por isso se esqueceram de mim. Ele estava falando para Moshe que o povo ia entrar na terra, a terra era abençoada. E lá, por causa dessas coisas, eles iam se desviar. Então a gente tem que tomar cuidado até para onde a gente vai. Ah, mas Deus permitiu eu vir para esse trabalho. Amém, irmão, mas fica muito firme na palavra de Deus. Não fica, como é que eu posso falar? Encantado. Uau, tá chegando muitos cifrões na minha conta. Nossa. Você começa a fazer algumas coisas segundo o seu coração. E é verdade, a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque ele é muito enganoso, pode passar. Então, a última passagem de hoje é o conselho de Agur, que é um conselho muito bom, no Provérbios 30, versículo 7 a 9. Né? A abundância não é pecado. O negócio é se nós temos condições de ter essa abundância, para não nos desviarmos do caminho do Senhor. Não, a abundância não é para qualquer lugar. Tem que saber ter um coração muito fiel a Deus para administrar as coisas e ser desprendido, sabe? Ter um coração humilde. Deixa eu abrir aqui, Provérbios 30, versículo 7 até o 9. 2 coisas te pedi. Não mais negues até que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura de fato, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Assim, irmãos, a Torá ensina que haverá momentos que vamos experimentar tanto as bênçãos como as suas maldições. Pode passar. E quando isso acontecer, nós precisamos retornar para o caminho, confessando nossos pecados. Se Deus está te dando abundância e isso está fazendo você se afastar, você confessa a Deus. Você pede ao Senhor: Senhor, me ajuda a administrar essas coisas, sem que isso me afaste de ti. Confessando nossos pecados, deixando de cometê-los. Se nós não confessarmos nossos pecados e continuarmos a praticá-los, vamos permanecer impuros para Deus. Precisamos tirar o percurso, a pele do nosso coração, tudo que nos impede de crer e obedecer a palavra de Deus. Já está dito que, quando nos desviamos de Hashem, Ele irá esconder o seu rosto de nós, irá nos deixar e os males vão nos alcançar. E um dos pontos possíveis de desvio, 2, é a fartura. Por isso, peça a Hashem a porção que você precisa para ser fiel a Ele em todos os momentos. Você tem condição de ter fartura? Dá o Hashem. Não deixe o coração se levar. Tenha cautela. Sabe, a palavra fala que Jó é um dos mais ricos da terra. Então você vê que ele era um homem temente a Deus, um homem que andava com Deus. E o que acontece? Às vezes você tem fartura, você tem uma sensação de que você não precisa mais. Não importa o que você tenha. Você pergunta ao Senhor se Ele quer que você faça isso ou aquilo. Amém? Shabbat shalom. Por mais que nos pareça que para servir a Hashem há dificuldades, a gente para e pensa assim: poxa, mas é tão simples. Nós é que colocamos dificuldades. Não é, Wallace? Nós é que colocamos dificuldades para servir a Hashem. Nós é que colocamos diante de Hashem obstáculos. Para
engraçado isso, né? Hashem nos dá o segredo da vitória, o segredo da prosperidade, o segredo da vida eterna. Ele nos esclarece, aí deixou de ser segredo. Mas a gente quer, o homem, de uma certa forma, cria tanta dificuldade naquilo que ele já esclareceu, que a gente vai se afastando do eterno. Como é que pode isso? Eu lembro muito bem, na minha infância, né, quando eu entrei para a Carral, aos 10 anos de idade, já são 54 anos, né, dentro da Carral, e 64 de existência, e um jovem que eu andava com ele, puxa, ele era tão espiritual, puxa, era movido lá, né, pelo grupo jovem, era moço, ele mais velho do que eu adolescente. E a gente ia para as nossas programações, da nossa congregação e de outras congregações dentro da denominação. Ele era vibrante. Ele tinha um brilho assim no rosto, tremendo. Era um cara legal, eu gostava dele, lembro da imagem dele, muito bem, nunca mais eu ouvi. Esse jovem não demorou muito, meus amados, a mim e a Rose. Se afastou do Senhor. Não sei porquê. Não sei como. Se afastou do Senhor. E ele se envolveu com uma mulher, uma jovem, outra jovem, que era contrário completamente do que ela seguia. A palavra de Hashem, você já pode imaginar o que podia ser. Completamente o avesso. E esse jovem se afastou e começou a entrar naquela linha espiritualista, se posso dizer assim. Ele se afastou da casa do Senhor, da sua presença. Nunca mais eu vi o jovem. Eu soube que ele estava envolvido com aquela jovem, dentro daquele misticismo. E nunca mais eu vi. É triste quando você recebe e é esclarecido de todos os segredos que Hashem para o homem, para a mulher. E o homem e a mulher começam a botar dificuldades, começam a botar empecilhos, começam a botar obstáculos. Somos nós em quem colocamos, não é Hashem? Ele já nos esclareceu. Por isso que o servo do Senhor fala, é muito difícil aquele que andava nos caminhos do Senhor, que se desvia, voltar. É quase impossível. Muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Meus amados, que Hashem nos abençoe uma porção do show, essa palavra, para que possamos recarregar as nossas baterias espirituais, para que possamos entender o propósito de Hashem nas nossas vidas, e que nós estejamos dentro da sua vontade e nos desviemos daquilo que nos é apresentado, que tenta nos afastar dos propósitos de Hashem nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar em nome de Yeshua. Toda a barra pela palavra, viu, mano? Graças a Hashem. Nós vamos louvar. Sem levar,
seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai-no, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado Shalom. Uma boa semana para